O versículo é o 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 16. Lelo, eu estou com a mensagem, viu? Mas pode colocar outra aqui, fica à vontade. Tá bom. Você quer que eu leia com a NVI aqui? Eu vou ler. Nós vamos do versículo 16 até o versículo 28. Até o 28. Para não ficar uma leitura diferente, eu vou ler aqui na parede com vocês, na NVI. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ai, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Até aí. Senhor, nós te pedimos, nos dá a tua graça, e meditando na tua palavra e em tudo que o Senhor deixou registrado para nós, que o nosso espírito seja alimentado pelo teu espírito. Que a nossa mente, a nossa alma sejam alimentadas com a tua palavra, com a tua verdade, e que esse alimento seja poder, Senhor, que nos mude, transforme, nos restaure, nos torne pessoas melhores. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente começar, eu só queria fazer uma ressalva aqui, que no capítulo 3 do primeiro livro de Reis, a palavra do Senhor diz assim no versículo 4: o rei foi oferecer sacrifícios em Gibeon, o mais conhecido dos santuários locais. Ele sacrificou ali 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite, em Gibeon, Deus apareceu a Salomão num sonho. Deus disse: o que você deseja, peça o que quiser. Já imaginou se Deus virasse para você e dissesse assim: o que você deseja, peça o que quiser? Você tem a lista na cabeça? Você já se viu no banho imaginando o que você faria com o prêmio da Mega Sena se você ganhasse? Você já se viu assim, gastando, dividindo, repartindo? Já se imaginou tão rico assim?
Já se imaginou encontrando-se com Deus e Deus dizendo: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar? Salomão respondeu assim: aqui estou, tu, ó Eterno, meu Deus, fizeste o teu servo. Vou começar do versículo 6. Salomão disse: fosse muito generoso para com meu pai Davi, e ele se manteve fiel a ti. Seus relacionamentos eram corretos e justos. Agora continuas demonstrando esse imenso amor, providenciando um sucessor que hoje se assenta no trono dele, e aqui estou. Tu, ó Eterno, meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Sou muito jovem e ainda não tenho a experiência necessária para esta tarefa, mas estou aqui no meio do povo que escolheste, um povo forte e muito numeroso. Portanto, o meu pedido é esse: dá-me um coração compreensivo para conduzir o teu povo, para que eu possa entender bem a diferença entre o bem e o mal. Pois quem poderá por si só dirigir um povo tão grande? O Senhor se agradou do pedido de Salomão e disse a ele: já que não pediu longevidade, riquezas, nem a destruição dos inimigos, mas a capacidade para administrar e governar bem, você terá o que pediu. Vou dar a você um coração sábio e maduro. Nunca houve ninguém igual a você antes e nunca haverá depois de você. E como bônus, você também terá riqueza e fama, coisas que não pediu. Antes da gente conversar, eu queria só mostrar quem é esse rei a quem as duas prostitutas se dirigem. O rei que era filho de Davi, portanto, o terceiro rei de Israel, porque o primeiro foi Saul, Davi sucedeu Saul e agora Salomão sucede Davi. E quando Salomão assume o reino muito novo, ele está sacrificando. Naquela época ainda não tinha o templo, é Salomão quem o constrói, e Salomão estava sacrificando a Deus em Gibeon, e lá ele tem um sonho, em que Deus se revela a ele, Salomão, e nesse sonho Deus fala assim: pede o que você quiser, e Salomão olha e fala assim: Senhor, eu preciso de sabedoria, porque o Senhor foi um Deus bendito com meu pai, rei. E olha só, de tantos filhos que meu pai teve, coube a mim sucedê-lo como rei. Logo eu, filho de Betseba. E agora eu estou aqui, sentado no trono. Dá pavor só de pensar. O que eu preciso é que o Senhor me dê graça, sabedoria, que o Senhor me ensine, para eu ser um rei tão bom quanto foi meu pai, e para eu conduzir esse povo, porque só o Senhor para conduzir esse povo aqui. E Deus fala: pô, legal, Salomão, muito bacana o que você me pede, vou te dar sabedoria, mas junto no pacote vou te dar mais coisa, eu vou dar dinheiro, riqueza, fama, coisa que você nem pediu, mas eu vou dar para você. E aí a história segue. E hoje, nessa nossa série de Deixa eu te contar uma história, essa é a história que eu queria te contar. Duas prostitutas procuram um rei, é o rei Salomão, o homem mais sábio da terra, e elas contam essa história, que elas duas moravam sozinhas, engravidaram, são duas prostitutas, e uma teve o seu filho, estavam sozinhas, 3 dias depois a outra teve o filho, estavam sozinhas, e o texto deixa isso claro para a gente, ou seja, não há testemunhas nessa história, não há ninguém que possa ser consultado, não há ninguém para se perguntar, só o depoimento das duas. O rei só tem o depoimento das duas e mais nada. E ela conta que à noite uma delas se deitou e acho que se virou e o filho sufocou e o filho morreu. E quando ela percebeu o filho morto, ela trocou com o filho da outra. E ela, quando acordou, a outra mãe acorda para amamentar o filho está morto. E ela fica desesperada, mas quando de manhã a luz do sol vem, ela percebe que o filho morto com ela não é o filho dela. E ela veio a outra e falou assim: quem que é esse aqui que é meu filho, pelo amor de Deus? Você trocou as crianças. Não troquei nada não, estou sabendo. Aí aquela confusão, e esse caso cai para o rei resolver. Não tem testemunha, não tem depoimento, não tem exame de DNA, não tem nada. Tem só o depoimento das duas. O rei olha, fala, traz uma espada aí, nós vamos dividir a criança no meio, metade para cada uma, não se fala mais nisso.
está resolvido o problema. A mãe da criança fala: não, pô, eu prefiro o meu filho vivo no braço da outra do que meu filho morto. E aquela que já estava sem filho: nem para mim nem para ela, corta mesmo, está tudo certo. E o rei, então, entendendo que o amor e o coração da mãe falaram mais alto, dá a criança para a mãe verdadeira. E aí o que acontece aqui nessa minha versão, ele dá a seguinte interpretação: a notícia sobre a perspicácia do rei se espalhou por todo Israel. Todos ficaram admirados de sua capacidade de julgar, sabendo que era a sabedoria proveniente de Deus. O povo entendeu que não era só Salomão ali, era a sabedoria de Deus encarnada em Salomão. Incrível o discernimento do povo e o que Deus faz por aquele rei. E eu fiquei pensando, o que essa história quer ensinar para a gente? Por que uma história como essa está na Bíblia? O que Deus quer transmitir para a gente com essa história? O que a gente pode aprender? Que lições a gente pode tirar dessa história para nós? Esse é o nosso desafio nessa nossa jornada ao longo das histórias da Bíblia. E a primeira coisa que me chamou muito a atenção nessa história, irmãos, é que duas prostitutas encontram espaço na agenda do rei para que ele julgue o caso delas. Cara, eu achei isso incrível. Incrível o rei ter tempo para ouvir duas prostitutas. Porque prostituta, irmãos, é assim, dentro de uma sociedade, é um preconceito lascado. É gente que vive à margem da sociedade e dos direitos da sociedade. É gente que não encontra a mesma liberdade de ir e vir que nós encontramos. É gente para quem se vira a cara. É gente de quem as pessoas dizem: não tem dignidade. Você imagina o rei se prestar, o grande rei Salomão se prestar a ouvir duas prostitutas para dar o veredito dele a respeito da causa delas. Irmãos, eu já li essa história uma dezena de vezes ao longo da minha vida, desde que eu era pequenininho na escola bíblica dominical, mas nunca tinha me atinado ao fato de que o rei parou para ouvir duas prostitutas. Sabe o que isso me fez lembrar? De João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo. Parece que Deus está dizendo para a gente que Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Parece que é Deus dizendo para nós que até a prostituta encontra um espaço na agenda desse Deus tão grandioso e poderoso para reivindicar sua causa, para encontrar nele justiça. Parece que a justiça de Deus não se reserva aos religiosos, mas a todos aqueles que o buscam. Parece que Deus não é o Deus dos religiosos, das igrejas evangélicas. Deus é o Deus de todos, de todo aquele que, crendo, o busca. É isso que essa história conta para mim. Se Deus a deixou registrada, é porque Deus está nessa história. E o nosso Deus é um Deus misericordioso para com todos. As duas mulheres chegam diante dele e com um problema. Um dos filhos morreu. E eu olhei para essa história e para essas duas mulheres, e na verdade, irmãos, eu vi muito de nós nessas mulheres, de mim, de você e da nossa sociedade. Uma das mulheres, quando viu que o seu filho morreu, ela logo tem uma ideia genial: vou pegar o filho da outra, coloco aqui do meu lado, o meu filho eu coloco perto dela, porque essa é a resolução, é a solução para o meu problema. Ela nem vai perceber, não tem. Se tivesse o programa do ratinho para que elas fossem fazer um teste de DNA, mas não tinha.
O ratinho ainda não tinha nascido, não tinha nem teste de DNA ainda. O Mendel não tinha ainda descoberto as suas leis da genética. Não tinha nada, irmãos, nada para se fazer. Ela falou assim: pronto, está resolvido o meu problema, vou ficar com essa criança para mim. Rapaz, que cabeça má é essa? Eu vou dizer para você que se essa história não tivesse acontecido em Israel, eu ia dizer que essa prostituta era brasileira. Ou mulher para dar um jeitinho, irmãos. É só pegar essa criança para mim. Nesse mundo em que nós vivemos, tão competitivo, em que o importante é ganhar, o importante é crescer, o importante é prosperar, em que nós somos medidos pelo sucesso que nós temos na nossa vida, e que dentro dessa perspectiva, até as ações mais escabrosas acabam sendo toleradas para se ter mais. Numa sociedade como essa que nós vivemos, em que está estampada em todas as páginas de jornais e na internet a nossa natureza corrompida e pecadora, de gente roubando merenda escolar, de gente levando dinheiro do petróleo da estatal, de gente, meu Deus do céu, de gente roubando dinheiro que não vai conseguir gastar. Se vivesse 10 vidas não conseguiria. De gente matando por nada, de gente dando os maiores cambalachos da vida. É a nossa natureza humana estampada, revelada. A nossa sociedade que já inventou até gente para aconselhar, para ensinar pessoas a darem certo na vida. Meu Deus do céu, essa é a nossa preocupação. Vencer, crescer, prosperar, enriquecer, ser feliz, um mundo que gira em torno de nós mesmos. É o tal do liberalismo econômico que a gente vive, o liberalismo onde o bem da pessoa está acima do bem da comunidade, em que o importante é eu ter oportunidade para crescer na minha vida, e eu não abro mão da minha oportunidade em favor do bem comum, cada um por si, e que todos somos medidos pela quantidade de dinheiro que nós temos. Mas pastor, está tudo isso aí na história dessa mulher? Não, não está, eu estou inventando um monte, irmãos, essa aqui é coisa minha já estou longe da história faz tempo. Eu estou dizendo da gente, eu estou dizendo dessa nossa necessidade. Eu estou dizendo que nessa ânsia e nessa busca, às vezes nós passamos por cima do direito do próximo. Nos esquecemos que o próximo é gente como a gente. E que essa mulher foi capaz de trocar os bebês porque ela pouco se importou com o próximo. Ela queria resolver o problema dela. E sabe, irmãos, que na nossa cabeça muitas vezes esse é o pensamento. Porque se eu não pensar em mim, quem vai pensar, irmão? Se eu não correr atrás das minhas coisas, quem vai correr? Se eu não ver o meu lado, quem vai ver? Então, sutilmente, esse pensamento vem invadindo a cabeça da gente. E a gente às vezes se vê numa sinuca, numa encruzilhada. Para poder ver o meu lado, eu vou ter que prejudicar alguém. E eu não me preocupo em prejudicar alguém. Afinal de contas, eu estou fazendo a coisa certa para mim. Era isso que a mulher estava fazendo. E a gente se vê nessa encruzilhada em várias situações da nossa vida. Num acordo comercial, num negócio, numa conversa, numa descoberta, na vida. Irmãos, isso está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. A gente é muito mais confrontado com isso do que nós pensamos. E nessa nossa vida individualista, nós não temos olhos para o problema, para a necessidade e para a dor do outro. O que importa mesmo é o meu bem-estar. Talvez, eu não sei se todas essas reflexões estavam na cabeça daquela mulher,
mas todas essas deviam estar na nossa cabeça. Somos cristãos. E como cristãos, o princípio básico da nossa fé é nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao próximo como nós mesmos. O que quer dizer que na nossa comunidade cristã, o outro é tão ou mais importante do que eu mesmo. E o bem comunitário está acima do meu bem pessoal. Parece que a realidade da comunidade cristã, ela é meio contrária ao status quo da sociedade. A nossa necessidade no exercício da nossa fé cristã é nós colocarmos o comunitário acima. Nós somos subversivos, irmãos. Eu acho que a gente é de esquerda. Nesse aspecto, o evangelho não é liberalista, não é capitalista, ele é de esquerda completamente. Ele é comunitário. Mas a nossa sociedade ensina a gente a sermos individualistas. Essa mulher é o reflexo da gente. Ela pegou o filho da outra e falou que se dane, resolvi meu problema. A questão é que elas acordam, e quando elas acordam, pronto, confusão. Mas ela está escondida sob as trevas da ignorância. Ninguém viu, ninguém sabe, eu vou sair bem dessa história. É assim que o diabo faz com a gente, quando a gente está na iminência de pecar. É isso que o diabo vai dizer para nós: ninguém vai ver. É a tal da impunidade, que talvez seja a maior amiga daquele que é corrupto. Isso não vai dar em nada. Já ouviu isso não? Ninguém vai saber, ninguém está vendo. Jesus, meu amado Jesus. Não é isso que a gente pensa? Quando a gente está prestes a fazer uma bobagem, você olha para lá, olha para cá, acho que... E você crendo nas trevas, você faz a bobagem. E essa mulher tinha certeza, mesmo diante do rei, o rei não estava lá, ninguém vai saber, não tem como provar, não tem jeito. E quando o rei vem e fala assim, vão cortar, ela fala assim, pô, beleza, é nós, corta mesmo, já estou lascado mesmo. Se eu estou lascada, que ela também se lasque. Por que ela vai ter se eu não tenho? Por que ela vai ficar com o filho se eu não fico? Nós dois somos prostitutas? Nós duas estamos à margem da sociedade, não é para ela ter e eu não ter. Eu quero mais que ela se dane, se eu não posso ter, que ela também não tenha. Não é essa a nossa natureza, irmãos. Não é essa a nossa inveja. Não é essa a nossa inveja. Quando você vê o bendito do seu vizinho com um carro melhor que o seu, você fala, desgraçado, picareta, deve estar roubando, deve estar vendendo droga, não é possível, meu Deus do céu. Quando você vê aquela tua cunhada, pelo amor de Deus, você fala assim, meu misericórdia, onde é que essa mulher arruma dinheiro, meu Deus do céu? Jesus amado, como a gente é invejoso, como somos gananciosos, como a gente tem um coração odioso, como eu quero que o outro se lasque, irmãos. Meu Deus do céu, nós somos assim. Você fica vendo aqueles vídeos do YouTube, do Facebook, só para ver o outro se lascar. Você fala assim, mas você está lá vendo que o outro se lascando. Meu Deus do céu. Não, pastor, a gente não é assim não. A gente é assim sim. Ainda mais se o outro for um bandido. Porque na nossa cabeça, bandido tem que morrer. É ou não é, Alencar? É. Pô, bandido tem que morrer, pô. Quando você vê alguém de bem com câncer, você fala assim, tanto preso aí, podia ter caído em cima do preso esse mal, porque já não presta mesmo. Porque a gente faz esse juízo de valor, eu quero que o outro se lasque, eu não. Porque o próximo a quem eu devo amar é o próximo do bem, não é o próximo do mal.
É por isso que nas nossas igrejas, quando a gente vai dar a cesta básica, a gente quer saber se a pessoa merece receber a cesta básica. É assim que funciona. Tem que ver se a pessoa merece, né, meu? Dar cesta básica, o cara é um picareta aí, vai vender, vai, não sei, tem que dar só para quem... É assim mesmo, a Bíblia diz isso. Dê só a quem merece. Olha como é a nossa cabeça. É por isso que a gente quer fazer um cadastro de quem vai receber a cesta básica. Faz um cadastro bem bonito, manda um diácono visitar a família, vê se ele precisa mesmo. Olha a nossa cabeça, irmãos. A nossa cabeça é assim. E aí é assim, pô, se eu achar que ele não merece, ele que se dane, eu quero que ele se lasque, meu. Quer vir aqui tirar da boca daquele que merece? Deus do céu. A nossa cabeça é assim. Para quem merece tudo, para quem é bandido, para quem não merece, para prostituta, nada. Irmão, põe a mão na consciência. Nós não pensamos assim? Ainda que seja só um tiquinho, a little bit. É nós, irmãos. Estamos juntos. Aqui é Coríntia. Oh, meu Deus. E o rei para um pouco e fala, vamos cortar. Mas esse texto revela uma natureza diferente para nós. Esse texto revela sim a nossa natureza pecadora. Mas também esse texto revela a graça de um Deus que é amor. E na sabedoria que Deus havia colocado em Salomão, ele consegue identificar o amor que é Deus. E a mãe diz assim, não corte a criança. Deixa a criança viva. Melhor a criança viva na mão dessa malévola, dessa estrangeira, do que o meu filho morto. Porque é o meu filho. Então eu não quero que mate o meu filho. E o rei identifica nessa atitude da mãe o amor sacrificial, o amor agapau, o amor de Deus. Que voltando para João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu. O amor sacrificial é o amor que dá, não é o amor que recebe, é o amor que dá, é o amor que sofre, é o amor que não é só um sentimento, é o amor que se manifesta em atitude. Ele é um sentimento, claro, ele é alguma coisa dentro de nós, sim, mas ele se manifesta numa atitude real. Ele sofre, ele espera, ele crê, ele se move, ele se entrega, ele se doa, ele sofre. O amor é assim, irmãos, quem se entrega ao amor, se entrega ao sofrimento. Amar é perder, amar é perder. Por isso que eu não gosto de vir na igreja. Nunca gostei de ir na igreja, a não ser quando eu tinha meus amigos. Porque quando eu ia na igreja com os meus amigos, eu sentava com os meus amigos. São meus amigos, vou sentar com eles. Porque eu não queria sentar com quem não era meu amigo. Ainda mais igreja evangélica moderna, que o pastor manda, vire para quem está ao seu lado. Nem conheço o cara. Diga para ele assim, vou dizer para ele o quê, meu? Dê a mão para ele, abrace ele, beije ele. Esse cara, meu, desgrila. Não quero ficar eu aqui na minha. Porque aí vai que esse cara gosta que eu dê um abraço nele. E se depois do culto ele vem falar comigo, encher meu saco. E se ele quiser ser meu amigo, eu não quero mais amigo, eu estou contente com os meus amigos já. Ele vai querer meu telefone, vai pegar meu telefone, e se esse cara me liga, pelo amor de Deus, aí vai pedir carona para ir na igreja, vai querer se mora perto, vai querer saber se mora longe. Você está entendendo que eu não quero entrar nesse novo relacionamento, porque isso vai me dar trabalho, isso vai me demandar tempo. Olha que esse cara me pega aqui no canto da igreja para contar as lamúrias dele. Aí vai querer contar, amanhã vai querer me pedir um dinheiro emprestado. Cada um com os seus problemas. Cada um vem aqui, pede a sua bênção de Deus e volta para casa. Não fala comigo. Pronto, falei.
Irmão, não é assim que você pensa? Seja sincero. Sim, não sabe lançar a cabeça nem levantar a mão. Responde para você mesmo. Não é assim que você se sente? É assim que eu me sinto, irmão. Eu não quero ninguém encher no meu saco. Não sei porque fui ser pastor. Devia ter arrumado uma outra profissão, não sei, qualquer coisa. Dentista, uma boa profissão era. Era uma boa profissão mesmo, acho que eu... Até que você me lembrou de uma boa hipótese aqui, no momento da necessidade. A música não dá dinheiro, Marcão. Já esqueci, esse aí já desisti já. Mas quando Jesus diz ame o próximo, Ele está pedindo para eu sofrer. No mínimo o sofrimento da encheção de saco. O segundo sofrimento é se eu me envolver com essa pessoa. E se eu me envolver com ela e souber do problema dela, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, eu vou ter que abrir mão um pouco das minhas coisas, para poder fazer alguma coisa por ele. Eu vou ter que abrir mão um pouco do meu tempo, para gastar o meu tempo precioso com esse cara aí, com essa pessoa aí, com essa família aí. E você entende que para eu me envolver com o amor com o próximo, eu preciso sofrer um pouco o próximo. Esse cara vai encher meu saco, esse cara vai roubar meu tempo, esse cara vai me entristecer, eu vou ajudar ele, e depois o desgraçado vai embora da igreja. Pilantra, picareta, é assim que acontece. Jonas vai pregar em Nínive. Não vou, Senhor, eu quero que os ninivitas se explodam. Quero que eles morram, vou lá pregar arrependimento para eles. Aí eu vou lá, prego, eles se arrependem e o Senhor salva eles. Não vou. Morte aos ninivitas. Morte ao próximo. Oh, droga. Droga, por que eu fui me converter? Agora preciso amar o próximo. Ai, Senhor, deixa a criança viva. Porque não é isso que é o amor? Não é difícil para nós pais soltarmos nossos filhos? Não é assim que é o amor? Porque eles têm que viver a vida deles. Eles têm que errar os erros deles, eles têm que acertar os acertos deles. E para que isso aconteça, a gente tem que soltar. Não é assim o relacionamento de amor. Não é assim que Deus trata a gente. Não é assim o amor de Deus por nós. Deus não nos obriga. Você não está preso a não ser pelo seu sentimento de amor, de gratidão a Deus. Deus cria o homem e dá ao homem a possibilidade do homem se voltar contra Deus. Deus cria o homem e no ambiente que Deus criou o homem, Deus permite ao homem pecar. Ou deixa ao homem essa escolha. Um Deus que nos cria com a escolha de nós nos virarmos contra Ele mesmo. E a mulher sofre e fala: prefiro ver meu filho nos braços da outra, mais vivo, do que o meu filho morto. E quando Deus entrega Jesus por amor do ser humano, se Deus é atemporal, e Deus está fora do nosso tempo e espaço, e Deus olha para nós e vê início, fim e meio ao mesmo tempo em que Deus está entregando Jesus, o homem está dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E ele entrega o seu filho para o ser humano, para esse mesmo ser humano matar o seu filho. Mas esse é o amor da entrega. É essa a esperança da mulher que, ao entregar, a vida vença a morte. E não é esse o amor de Deus? Que ao entregar o seu filho, a vida vença a morte. E não é isso que acontece na ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia? A vida venceu a morte. Assim é o amor. Tem que morrer para nascer. Talvez assim seja a nossa entrega para Deus. Por isso que é tão difícil ser cristão, irmãos. Ser cristão não é aderir a uma igreja de crente. Ser cristão não é adotar os pensamentos evangélicos.
Ser cristão não é seguir uma corrente filosófica, ser cristão não é seguir uma corrente moral de pensamento, ser cristão não é isso. Ser cristão é morrer, irmãos. É morrer com Cristo nas águas do batismo, para nascer de novo uma nova criatura. Ser cristão é abrir mão, é entregar. A minha mãe falou para mim, no corredor da igreja, quando a gente ia cumprimentar o pastor, esqueci o nome dele agora, também irmãos, faz mais de 40 anos, esqueci, mas acabou o culto, a gente tinha que todo mundo cumprimentar o pastor, eu estou na fila, eu sou pequeno, minha mãe fala assim: filho, você tem que entregar o coração para Jesus. É, mãe? É, meu filho. Então entrega, né, mãe? E a mãe fala para o pastor: ai, pastor, o meu filho quer entregar o coração para Jesus. Lá sei o que é isso, irmão. Eu estou lá na fila, minha mãe fala que tem que entregar, então entrega. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão é quando eu percebo que realmente eu tenho que morrer, porque esse é o único caminho para que eu encontre a vida. É que quando a sabedoria de Deus se encontra com o amor dele mesmo, que está no rei e está na prostituta. Esse texto diz para a gente que o amor de Deus está no coração da prostituta. Que a prostituta abarca em si a natureza caída e pecaminosa, que quer roubar para si o filho da outra, e o coração da prostituta abarca em si o amor de Deus. E diante de uma natureza corrompida pelo pecado, ainda há espaço para a misericórdia e o amor de Deus. E o rei diz: dá o filho para ela, porque ela é a mãe da criança. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando a gente consegue encontrar em Deus espaço, apesar de sermos nós quem somos. Que bom quando a gente encontra em Deus o amor que nós tanto precisamos para nós. Que bom que nós encontramos em Deus a possibilidade de termos o nosso coração transformado, e de um coração egoísta, capitalista, de um coração individualista, egocêntrico, de um coração que odeia, Ele pode transformá-lo em um coração que ama, que deseja o bem. E enquanto eu li esse texto e eu pensava nele em casa, uma coisa que não me saía da cabeça é: Senhor, ajuda a gente. Ajuda a gente, porque naturalmente nós não somos assim. Mas nós precisamos ser. Porque eu preciso ter esse tipo de amor para com os meus filhos. Eu preciso ter esse tipo de amor para com a minha esposa. Porque como é que eu vou me sacrificar pela minha esposa se eu só penso em ser feliz eu, individualmente? E não estou disposto a me sacrificar um pouco por ela. Numa sociedade machista como a nossa, a mulher se sacrificar pelo marido é mais fácil do que o marido se sacrificar pela mulher. Porque na nossa sociedade machista, a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, enquanto o marido vai crescer, vai fazer faculdade, vai estudar, vai ter uma carreira e o escambau, e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, porque esse é o papel da mulher, ficar em casa e cuidar dos filhos. E quando o cara já está com 2 pós-graduação, falando 2, 3 línguas, e ele olha para a mulher, cheirando cebola em casa, ele fala: vou arrumar outra. Inteligente, estudada, desgraçado, pioiento, maquiavélico. Eu preciso desse amor. Eu preciso desse amor para eu amar os meus filhos, para eu me sacrificar por eles, para eu me sacrificar por eles. Eu preciso desse amor para amar a comunidade e a igreja, para eu me sacrificar por ela. Eu preciso desse amor para amar o próximo. Sabe por quê, irmãos?
Porque quem ajuda o próximo não é quem tem condições, é quem está disposto a sofrer um pouco. Porque não ajuda quem tem condição, ajuda quem ama. Ajuda quem abre espaço na sua agenda para amar, sabedor de que há uma necessidade exposta ali. E esse é o coração que Deus espera de nós, a sua igreja, para que aconteça conosco o que aconteceu com Salomão, quando toda a comunidade viu, falou assim: isso não é ele, isso é Deus. E quando a comunidade olhar para nós, diga: graças a Deus que vocês estavam aqui na hora que eu estava precisando. Deus é maravilhoso, porque Ele é Deus, e porque Ele nos torna a sua igreja nessa terra, e nesse mundo maluco, corrompido, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos sal e sermos luz, e é isso que a gente precisa. A sua família precisa de você, a sociedade precisa de nós, a igreja, e nós todos, prostitutos que somos, precisamos de Deus na vida da gente. Porque se a gente parar um pouco para pensar, irmãos, e se a gente tiver um pinguinho de senso de noção, nós vamos perceber que temos corrido atrás da vida para sermos felizes, e temos negociado essa vida, que nem nossa é, mas que nos foi dada por Deus. A vida que nós vivemos não é nossa, é como se Deus tivesse permitido que nós a vivêssemos, mas a gente negocia ela para ser feliz, como uma prostituta negocia o seu corpo para ter o seu dinheiro. Então, se a gente parar um pouco, há um pouco de prostituta em cada um de nós. Desculpa ser tão drástico assim, mas Deus está aqui hoje para ouvir a nossa causa e para mudar o nosso coração.